O tema que eu fiquei para o meu trabalho foi o pré-cambriano, né? E eu quero começar falando um pouco dele. O pré-cambriano é a denominação da maior divisão no tempo geológico da Terra, por isso é chamado de superenio, e antecede o enio fanerozoico, correspondente a um conjunto dos ênios, né? Proterozoicos, arqueanos e ardeanos, dos mais recentes aos mais antigos, né? O limite inferior desse pré-cambriano não está definido, mas provavelmente remota à formação da Terra em cerca de 4,6 bilhões de anos e terminou a cerca de 542 milhões de anos. O pré-cambriano abrange em torno de 90% do registro geológico da Terra. Aqui a gente vai falar sobre um pouco o que foi a era pré-cambriana, né? A era pré-cambriana, logo na fase primitiva, ocorreu o surgimento de oceanos, rios, lagos, montanhas. Há também o aparecimento das primeiras plantas classificadas como águas multicelulares e das primeiras formas de vida, como as bactérias, os vermes e as águas-vivas, animais multicelulares de corpo mole, né? E também foi um período muito longo, com 4 bilhões de anos. Neste período, ocorreu a formação da Terra como um corpo planetário, inclusive as geosferas, hidrosferas, atmosferas, como também o aparecimento da biosfera. São 8/10 da história da Terra e nela foram encontradas complexas redes de rochas ignéias e metamorfóticas, né? Que abaixo dessas rochas sedimentares mais recentes foram chamadas de rochas primárias ou primordiais. Né? Durante esse século passado, o termo criptozoicos, que é a idade da vida escondida, foi usado para designar este período, uma vez que se imagina ter vida na época. Embora o termo pré-cambriano ainda está em uso, o criptozoico quase desapareceu, pois hoje se sabe que a vida realmente existia naquele tempo, naquela era, né? E aqui a gente vai falar sobre um pouco da divisão do pré-cambriano, né? Que o primeiro ponto que tem é como o pré-cambriano é muito longo, foi utilizado uma divisão em eras. Duas delas estão em uso, né? Também havia uma opção que dividiu o pré-cambriano em proteozoico, né? Em proteozoico, que em suas épocas mais recentes, que é a idade da primeira vida, arqueozótica, que é a primeira vida, e uma azoica, que é a mais antiga vida, que é sem vida, né? Hoje em dia, o arqueozótico e a azoico foram substituídos pelo arqueanos e ardeanos, que são os mais que mais recentemente o termo pricoano foi usado para se referir ao período onde as geosferas ainda estavam se formando. Aí aqui tem alguns pontos da divisão pré-cambriana, né? Que é o primeiro ponto foi o priscoano ou radeano, né? Que é a formação do sistema solar e a Terra. Aí, logo após a formação da Terra rochosa, fora de colisões de planetecismo, né? A formação da crosta, bombardeio crossmítico, de cometas e planetoides. Logo após também vem o oceano primitivo que começa a se formar. Aí tem a era arqueano, que a crosta já foi formada, se estrutura, né? A crosta já foi formada e se estrutura. Aparecimento de um oceano planetário, a formação dos continentes e um processo primordial da deriva continental.
Logo após também veio o processo biogenéticos, que são os procariontes, o arqueobactérias, eubacteriais, atmosfera redutora com pouquíssimo oxigênio. E também ocorreu o final do décimo das arqueobactérias e apareceram os estromotolíticos, né, coloniais. Logo após veio proterozoicos, né, que é eucariótico, que apareceu a partir dos procariontes. A deriva continental começou em definitivo. A idades dos gelos, as panjas pré-cambrianas e os primeiros organismos multicelulares que aparecem. Aí, por fim, tem a evolução pré-cambriana da vida, que é a biosfera unicelular. Os primeiros 3 bilhões de anos a vida permaneceu como em sua maior parte microscópica. Após esse período, forma mais complexa de vida, multicelulares floresceram, né? E assim, ao longo da maior parte pré-cambriana, a Terra teve formas de vida muito primitivas, sementes, as bactérias sementes e bactérias modernas, né? E é isso, e aqui são as referências do meu trabalho.